Conosco, mais uma vez, como toda sexta acontece, a Luiz Andrade, que é psiquiatra e homem que trabalha com produtos naturais para a sua saúde. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, todos os ouvintes, todos os internautas. É uma alegria a gente poder começar o mês de janeiro. Lembrando, Eduardo, que a Organização Mundial de Saúde trabalha a questão da saúde mental. E lembrando a todos que a saúde mental depende de você ter uma rede de contatos. O grupo para o ser humano é fundamental, Eduardo, na medida que a solidão, essa vida muito interiorizada, ela traz uma série de questionamentos, ela traz uma série de linhas de raciocínio que acabam sendo pessimistas. Então a gente tem que estar pertencendo a um grupo. E o exemplo, Eduardo, são os grupos de ajuda mútua ou de mútua ajuda, né? A expressão significa a mesma coisa, mas quer dizer o quê? Que você, se você tem um problema de saúde física, por exemplo, um diabetes, um problema de pressão arterial, de pressão alta, se você discute essa questão, se você troca ideia com outras pessoas que também têm esse problema, você vai estar então se sentindo pertencente a uma situação mais ampla. E um exemplo maior que a gente tem, Fernanda, é a questão dos alcoólicos anônimos, que é então junto com o Al-Anon, que são os grupos de familiares de pessoas que têm problema de alcoolismo, que é a gente nem chama de tratamento, mas é a forma de lidar com o problema da dependência química pelo álcool ou por outras drogas, porque existe também os narcóticos anônimos. Então é fundamental lembrar, para terminar, que nós temos uma terapia, que é uma terapia muito importante, porque é uma terapia que não envolve a presença do psiquiatra. E aí, Tânia, como é que isso ocorre? A terapia comunitária integrativa, você faz uma roda de conversa onde cada pessoa fala das suas experiências, tanto a parte boa, que são os saberes, quanto as partes difíceis, que são os traumas, e na medida que você expõe, na medida que você fala, na medida que você compartilha, você vai ter então, Eduardo, a sensação de que a sua questão individual está reduzida na importância, no drama, e ver que existem outras pessoas que também estão lutando para superar. E na medida que tudo que a gente vê, a gente interpreta, quando a gente está mais otimista, Fernanda, a gente tem uma perspectiva melhor. Então, lembrando que a saúde mental é fundamental e que o mês de janeiro é um mês para a gente estar atento a essa construção, que se faz uma construção antes da crise, tá, gente? Quando a gente está em crise, a gente não tem condições de fazer. Então, ela tem que ser feita antes da crise e em grupo, na coletividade. Então, busque os seus grupos, busque uma identidade com outras pessoas para você se sentir mais protegido e mais amparado. O Cristo, eu tenho falado aqui com os ouvintes internautas, para mim, ele muito mais do que um ser de origem espiritual, que passou por um momento terreno. O Cristo é uma ideia de humanização, uma ideia de evolução. Os 10 mandamentos, eles expressam isso muito bem, uma forma de autodomesticação, Eduardo, porque o nosso lado instintivo, o nosso lado automático, o nosso lado animal, ele tem toda uma série de limitações. Ele nasce sabendo tudo, mas ao longo da vida ele não aprende nada. A gente nasce sabendo respirar, sabendo digerir, sabendo defecar, mas essa parte nossa automática, ela não tem a capacidade de evoluir, de aprender. Então a ideia do Cristo, que o Cristo trouxe, é justamente a gente chama de uma atitude, Eduardo, espiritualizada diante da vida. Pode ser através de uma religião, mas pode ser através de você mesmo. A atitude espiritualizada diante da vida é você acreditar ou espontaneamente ou intencionadamente que a vida é mais do que comer e defecar, beber água e trabalhar e pagar a conta. E é muito mais do que nascer, envelhecer e morrer. Mesmo que a gente não tenha alcance para compreender o que é que há atrás de tudo isso, atrás dessa criação, dessa maravilhosa criação que é o universo, né? Desse mestre divino, de onde vem inclusive a questão do Cristo, né? Então a atitude espiritualizada diante da vida é você ter a capacidade de acreditar que mesmo que você não seja capaz de compreender, que há algo por trás, algo maior e que dá sentido para tudo isso. Se me perguntam por último, Eduardo, você, Luiz, se não tiver nada depois, eu não vou nem ficar sabendo. Portanto, acreditar que existe algo maior, algo mais transcendental é fundamental para as nossas vidas. É o tempero que faz com que a vida deixe de ser uma coisa tão árida, tão dura, e essa questão de nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Vai ser celebrado anualmente em 11 de agosto, data em que Laudemir foi assassinado. A lei já está em vigor, então a comemoração passa a valer a partir deste ano. A criação da data reforça o reconhecimento da importância dos garis para a limpeza urbana. Justa homenagem, doutor?
Totalmente, Eduardo. Eu acho que tem determinadas profissões, como é o gari, como é o coveiro, como são aquelas pessoas meio invisíveis que estão sob as nossas vistas, mas normalmente não tem o reconhecimento, fica como sendo assim, mais um só, né? Então, a homenagem é fundamental e esse dia é um simbólico, né, Eduardo? Porque todo dia é dia de todo mundo que trabalha em prol da comunidade, mas um dia específico para a gente intensificar esse reconhecimento fundamental. Sou de pleno acordo. Então, voltando àquele ditado antigo de que numa cabeça vazia o diabo instala uma oficina, eu até acho que instala 2 oficinas, Fernanda, uma de cada lado, coloca essas 2 oficinas para competir na produção de minhoca. Então a gente ficar, vamos dizer, na gíria antiga de bobeira, à toa, de papoá, faz sentido depois que a gente fez alguma coisa construtiva, alguma coisa acrescentante. E a leitura, ela traz essa possibilidade que a Tânia está falando, de você ampliar o seu mundo, de você ampliar o seu universo e de desenvolver, inclusive, os seus neurônios, porque o estudo, a leitura, o conhecimento fazem com que o seu sistema nervoso central funcione muito melhor. Tanto é que o índice de Alzheimer entre as pessoas analfabetas, que não aprenderam a ler e escrever, é de 4 a 5 vezes maior do que entre as pessoas alfabetizadas. Então a leitura é fundamental, é uma forma de você ampliar não só a sua percepção, mas ampliar suas possibilidades pessoais de ir além do que aquele básico que a gente falou do comer e defecar e simplesmente nascer, envelhecer e morrer. Fundamentalmente importante. Pena que a maioria das pessoas que ficam nas telas, que ficam na internet, não fazem isso através de aquisição de conhecimento. Fica muito mais vendo a vida dos outros no Facebook, no Instagram, que é uma coisa que realmente a gente tem que concordar, Fernanda, que é muito pouco acrescentante, né? Ocupa o seu tempo, mas de uma maneira que não é uma ocupação que te desenvolva, que te traga novos horizontes. Você fica numa coisa mais de, que nem antigamente, como é que chamava o joguinho lá de baralho, Eduardo, que você joga sozinho? Paciência. E a pessoa falava o quê? Tô matando o tempo. Isso é terrível, né, Tânia? Não se pode matar o tempo, porque o tempo é restrito, cada segundo, né? E cada dia na nossa vida é menos um dia. Então você não pode passar um dia simplesmente enrolando, simplesmente de papo pro ar. Mas, nossa, eu faço de tudo para ela ficar. Eu falo assim, ó, vamos colocar esse negócio aqui em vez de colocar aqui. Ela fala, não, aqui é melhor. Eu falei, você tem razão. Pronto. Não precisa discutir, não precisa... Pra quê? Ela que cuida. Não é? Ela faz tudo que eu preciso. Como é que eu não vou tratar bem uma pessoa dessa? Doutora Luiz, e pra quem tem esse comportamento e agora talvez caiu a ficha, dá pra mudar? Eu acredito que sim, Fernanda, porque dentro da teoria antiga e verdadeira de que vivendo e aprendendo, né? E uma coisa importante que eu acho, Fernanda, é que parte desse reconhecimento seja feito através de elogios, seja feito através de palavras, mas parte também é feito através da remuneração, né? A importância de que a gente possa não ficar seguindo só esses aumentos que o governo dá, né? Um aumento no salário mínimo de R$100 ou de R$50, né? Que é praticamente você divide por 30 dias, fica uma coisa insignificante por dia. Então, na medida que essa pessoa possa ser reconhecida também através do fornecimento de um salário melhor ou de gorjetas, né? Dessa coisa das gratificações, eu acho que isso é muito importante. Que o empresário acaba discriminando, prejudicando ainda mais quem mora longe, porque quanto mais longe a pessoa mora, maior é o vale do transporte e maior a chance da pessoa atrasar. E maior a chance de já chegar cansada ao trabalho, né, Eduardo? Porque uma pessoa que tem, que nesse trâmite aí, nesse momento do ir e vir, se ela gasta 1h30, 2 horas para chegar no serviço, ela já chega cansada, né? Então, aquele sistema que a gente até fez uma sugestão outro dia, de que a gente devia ter um banco de empregos na proximidade do lar, da casa onde a pessoa mora, né? A possibilidade de você trabalhar num lugar mais próximo ajuda demais, Eduardo, mas tem que organizar isso, né? Temos que ter um sistema, e aí entra o poder público, né? Para poder ver quais são os empregos disponíveis, quais são as vagas de emprego disponíveis na proximidade daquele bairro que a pessoa mora. Ô, Luiz Andrade, o mundo tá doido mesmo? A menina tá envenenando os pais porque não pôde dar uma namorada com alguém que provavelmente é uma escolha ruim. Com certeza que é uma escolha ruim, né, Eduardo? Pelo amor de Deus.
E eu quero aqui terminar o raciocínio sobre a terapia comunitária integrativa, homenageando o professor Adalberto Barreto, do Ceará, que criou essa terapia comunitária na década de 80, e ele trouxe uma democratização para os processos de terapia em grupo, porque você não precisa de ter nem psicólogo, nem psiquiatra, são as próprias pessoas com a sua troca de experiência, com as suas trocas de vivências, que vão então, ao interagir, Eduardo, e isso está disponibilizado no SUS. O SUS tem esse serviço, então veja se o posto de saúde perto da sua casa tem, para poder então você diminuir o isolamento e aumentar essa troca de experiências e fazer então o que a gente chama de um acréscimo mútuo, onde todos os lados saem ganhando e as pessoas saem não só mais felizes, mais engrandecidas, mas saem também mais aliviadas.